Toda criança pequena passa pela fase do porquê. Quem nunca passou por isso? A criança, ao contrário do que a gente pensa, não está querendo irritar a gente. Ela também não está, de verdade, querendo saber a razão das coisas evoluírem para uma determinada situação. Na real, o nível de abstração da criança naquele ponto é bem baixo. E é justamente isso que ela quer. Ela precisa desenvolver esse nível de consciência. E a forma que ela encontra é perguntando por quê. Conforme a gente cresce, vai perdendo essa vontade de perguntar. Talvez por tantas respostas atravessadas, ou mesmo por achar que isso é coisa de criança e que demonstrar ter dúvidas é sinal de imaturidade. A questão é que desconhecer ou não entender as coisas tem muito pouco a ver com idade ou maturidade. E nesse vídeo eu vou falar um pouco disso para explicar a noção de consciência de classe. E a Larissa Manoela vai ajudar a gente nessa. Fazendo uma engenharia reversa, as coisas mais básicas vão ficando complexas a tal ponto que mais e mais pessoas vão deixando de ter noção do que acontece. Isso vai escalando até termos camadas de grupos com vários níveis de alienação em vários assuntos diferentes. Dessa forma, como dá para perceber, você tem grupos que se sobrepõem em termos de nível de conhecimento sobre assuntos bastante variados. Em um mesmo grupo social, por exemplo, no seu trabalho, vamos ter pessoas que têm nível de conhecimento e domínio sobre o trabalho a ser feito mais ou menos igual, mas que, por outro lado, têm níveis diferentes de consciência política, ou conhecimentos de história, ou música, ou cultura pop. Por isso é tão difícil para um grupo muito grande de pessoas, por exemplo, um país inteiro, entrar em consenso a respeito de coisas básicas, como a forma que a sociedade irá se organizar. Nessa escalada de complexidade, a pior parte é que, como a gente parou de perguntar, a gente acaba ficando sem entender. E quando a gente para de buscar os porquês, a gente fica sujeito aos achismos de outras pessoas que também não se perguntaram nem procuraram saber. Somente escolheram uma explicação que fosse mais conveniente para elas mesmas e oferecem esse conhecimento para as pessoas que estão em um nível mais baixo de consciência, supostamente. A estratégia infantil de perguntar as coisas é muito eficiente. Tão eficiente que me ajudou, por exemplo, a criar minha filha de uma forma um pouco mais humanizada. Mesmo sem ler muito sobre isso, até porque naquela época, quase 20 anos, o auge dos manuais de criação infantil eram as obras de Samitiba. Nada contra, mas quantas pessoas você conhece que sabem interpretar um tenha pulso firme? A maioria que lê os livros dele até hoje acha que castigo é o fio condutor da criação. Quantas pessoas você conhece que param para ouvir seus filhos e entender suas necessidades? Você sabe que chegou a um beco sem saída quando seu filho chega ao último porquê que você consegue responder. Nesse ponto, você encontra seu nível mais alto de consciência. A partir daí, é necessário buscar as respostas. Leve seu filho junto, ele pode te ajudar. Por exemplo, por que o capitalismo é um sistema econômico ruim para a maioria das pessoas? Porque poucas pessoas enriquecem às custas do trabalho dessa maioria. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas são as donas dos meios de produção. E por que elas são as donas do meio de produção? Aqui, muita gente vai fraquejar. Algumas dirão porque elas se esforçaram e conquistaram. E aqui, eu ofereço um desafio. Me mostre uma pessoa que seja dona de meios de produção, indústrias, bancos, fazendas, redes de varejo, etc., que tenha começado de baixo, do zero, e que com seu próprio esforço, sem explorar ninguém, tem acumulado patrimônio para se declarar um capitalista self-made. E eu paro o vídeo agora. Pode dar pausa e ir lá procurar, dar um Google. Eu espero. Como eu imagino que você não encontrou esse ser iluminado, vou continuar esse vídeo. Tenha paciência, já já eu chego na Larissa Manoela.
A parte chata disso é que muita gente se recusa a perguntar ou responde com suas próprias ideias, muitas delas produzidas por vontade própria, por um ideal, e não por algo visível, palpável, e que vale em qualquer situação. A parte boa é que dá para mudar isso. É só voltar a se perguntar e procurar respostas concretas. É nisso que se baseia o materialismo histórico, teoria que Marx e Engels utilizam para definir como as coisas acontecem, do ponto de vista histórico, e aprender com isso, para quem sabe no futuro podermos fazer diferente e chegar numa sociedade mais justa e mais igualitária. Quando se procura as respostas na história, se entende que desde sempre as relações nas sociedades se pautam pela tal da luta de classes. Não vou me alongar nessa parte teórica porque eu quero chegar logo na Larissa Manoela antes de vocês desistirem de ver esse vídeo até o final. Mas analisando tudo que deu errado do ponto de vista da maioria das pessoas, da maioria da população, a resposta está na divisão das pessoas em classes. E quanto maior a distância econômica, maior o conflito e a conta chega. Logo, é fácil entender que se os conceitos de classe não existissem, os conflitos também se reduziriam. Mas isso é utopia, não é? Não, não é. Por quê? Vou deixar uns vídeos aqui embaixo que vão explicar melhor do que eu. Vamos para Larissa Manoela. Todo mundo se chocou quando soube da história dessa menina. Ela foi apenas um exemplo da exploração do mais fraco pelo mais forte. A briga com os pais pelo controle da própria carreira de seus negócios é a forma mais didática que temos para entender a ideia de luta de classes e por que ela só acaba se as próprias classes forem extintas. A Larissa trabalha desde os 4 anos de idade. Obviamente, por ser menor e supostamente não saber de nada, os pais se encarregaram de cuidar da carreira dela. Mas aí tem um porém. É justo que eles tenham que receber pelo trabalho de empresariar e também é justo que esse valor fosse proporcional aos ganhos da menina. Mas 100% do trabalho artístico que gerava esse valor, essa renda, estava sendo realizado pela Larissa. Então fica claro aqui que o certo seria a maior parte desses ganhos serem dela, né? Pois é, não era assim que os pais pensavam. Claro que uma criança não precisa de muito dinheiro e, convenhamos, nenhum adulto também. Mas a criança cresce. Ela atinge a maioridade e quer usufruir do fruto do trabalho que ela realiza desde bem novinha. Justo. Justo? Justíssimo. Mas não para os pais dela. Não vou entrar nos detalhes sobre percentuais e contratos das empresas, isso você encontra pela internet. A Larissa resolveu entrar na justiça contra os pais, para reaver ao menos uma parte do que ela ganhou, porque boa parte os tutores supostamente responsáveis torraram ou esconderam muito bem. O certo seria ela deixar eles sem nada, mas ela ainda ofereceu um valor bastante alto até, praticamente comprando sua liberdade. Agora, imagine uma coisa. A Larissa Manoela somos nós, trabalhadores. Somos tratados como crianças a vida inteira, porque supostamente não sabemos das coisas e precisamos que alguém nos forneça as coisas que sequer sabemos se precisamos. Isso é o estímulo ao consumo. Guarde bem esse conceito. Esse alguém são os pais da Larissa, a burguesia. Eles são os donos da bola. E eles se tornaram os donos da bola não porque fizeram milhões de shows e ensaios fotográficos e novelas e séries, mas sim por terem explorado alguém que fazia isso. Eles têm controle sobre o que você supostamente tem direito a receber. Mas você já parou para pensar o quanto o seu trabalho rende de verdade e o quanto desse rendimento vai para sua mão e o quanto fica para os seus pais? Não seria bem mais fácil e simples se nós mesmos cuidássemos das nossas carreiras? Ou mesmo que tivéssemos um empresário, mas que ele recebesse proporcionalmente por essa tarefa? E eu não estou falando desse cara ganhar salário mínimo e nós ganharmos os tubos, não. Na verdade, estou falando que não ia ter nós e eles. Todo mundo ia receber muito melhor, de forma mais justa.
não necessariamente salários iguais, mas salários dignos, proporcionais ao trabalho que fazemos e ao valor que geramos. Todos. Vou fazer algumas perguntas infantis para você. Por que existem bilionários? Será que as pessoas precisam mesmo ser bilionários? Existe a necessidade de acumular tanto dinheiro assim? Você acha certo que pessoas ganhem sem fazer absolutamente nada, enquanto outras trabalham e geram riqueza sem receber absolutamente nada? Agora, pare e pense. Você toparia se tornar um bilionário se soubesse que para isso seus pais teriam que trabalhar de sol a sol junto com outros trabalhadores, ganhando centavos por hora, sem acesso a direitos básicos como comida, moradia, saúde, educação e lazer, tendo que tirar do próprio salário miserável? É possível viver com pouco, sim, desde que você tenha acesso aos direitos básicos. A Larissa Manoela não tinha dinheiro para comprar um milho na praia, gente. Pelo amor. Vou terminar esse vídeo fazendo um pedido. Não acredite em nada que eu falei aqui. Até porque eu falei muito pouco. Só fiz perguntas, basicamente. Só quis mesmo trazer alguns porquês e espero que você encontre as respostas certas. De verdade. Obrigada pela paciência e se gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo. Se puder, deixa um comentário também para eu saber o que você achou. Ajuda bastante esse canal que ainda é um bebê.